E é por isso que eu choro de alegria na presença do meu Deus. Porque eu sei que, apesar da sua grandeza, do seu poder, da sua beleza e da sua santidade, o Deus que chama os raios pelo nome e eles aparecem diante de si, e Deus determina onde eles devem se lançar, e assim sucede. Um Deus que, se procurar, acha defeito até nos anjos do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me escolheu para ser o ministro da sua palavra. Apesar de falho, apesar de pecador, Ele não olhou para os meus pecados, para as minhas falhas, para as minhas fraquezas. Louvado seja o nome do Senhor, mas Ele ofereceu o seu Filho Jesus por sacrifício da minha vida, por sacrifício da tua vida, porque Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus, Ele não encobre o pecado do mundo. Jesus, Ele tira o pecado do mundo. O pecado da minha vida, o pecado da tua vida é tirado pelo sangue de Cristo, que nos torna mais alvos que a neve. Devemos sim ter uma vida de renúncia e procurar ter uma vida justa perante a sociedade, mas nada nos dá o direito de se acharmos santos. Nada nos dá o direito de se acharmos perfeitos e menosprezar os pecadores em nossa volta, porque nós temos o exemplo de Jesus, que comia e bebia junto com os pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos o exemplo do fariseu, que confiava em si mesmo, em sua oração. O fariseu, ele confiava em si mesmo na sua oração, nessa parábola. E ele dava graças a Deus, porque não era como os pecadores, os roubadores. Ele dava graças a Deus porque jejuava 2 vezes por semana. E dava graças a Deus porque não era como aquele publicano. Um homem exaltado em si mesmo. Mas eu e você não podemos se exaltar em nós mesmos, porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado por Deus. Precisamos se colocar diante de Deus na certeza de que somos incapazes, na certeza de que somos imerecedores. Louvado seja o nome do Senhor. E este fato de estar na presença de Deus, num pedestal de santidade, arrotando santidade, se colocando como perfeito, muitas e muitas vezes, ao invés de trazer as pessoas para Cristo, afasta as pessoas de Deus, porque muitos se acham incapazes, se acham incompetentes, desistem para no meio do caminho, por não ter o conhecimento, não ter a sabedoria. Muitos não estão indo para o céu, não estão sendo salvos, porque estão buscando a salvação por si só, não pela graça, não pela misericórdia, mas pela religiosidade. E além de estarem errando o caminho, estão fechando a porta para que outros não entrem. Mas bem-aventurado é aquele que entra pela porta. Jesus, Ele é a porta, Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. É por meio de Cristo que nós iremos até a Deus, é por meio do seu sacrifício, é por meio do reconhecimento do nosso pecado, é por meio, louvado seja o nome do Senhor, do seu sangue derramado na cruz do Calvário, que nós temos direito à salvação. E nós precisamos ter esse entendimento de que, após ter feito tudo, somos apenas servos inúteis e infiéis.
pois não fizemos além daquilo que nos foi mandado. Louvado seja o nome do Senhor.